Glória a Deus. Boa noite a todos. Venho nesse momento trazer a palavra de Deus. Eu venho em nome do Senhor Jesus, pois eu não venho representar ministério, nome de igreja ou até mesmo religião. Eu venho em nome de Jesus para trazer a palavra dele. A palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, pois que ouça. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça o que Deus tem para falar com cada um. Pois aquele que endureceu o seu coração, Deus diz que colherá os seus frutos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Estou aqui para trazer a palavra de Deus. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, pois que ouça. Quero ler uma palavra no livro de Lucas, no capítulo 13. No capítulo 13, o versículo 22. Onde a Bíblia vai nos falar sobre dois caminhos. A Bíblia nos fala claramente sobre dois caminhos ao qual o Senhor deixou. Pois um leva à salvação da nossa alma, o outro leva ao inferno. Pois então, qual que é o caminho que leva até a salvação? Eu vou ler aqui no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 22. A porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe o Senhor: são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. A Bíblia nos fala sobre dois caminhos. Um é o caminho largo, espaçoso, onde a porta é larga. A porta larga nós podemos fazer tudo, pois nada é errado, porque é o caminho da perdição. No caminho da perdição todo mundo faz o que quer. Mas a Bíblia também nos dá o caminho estreito, que é o caminho da salvação. E a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo eu devo praticar. Tudo aquilo que nós escolhemos, seja nossas escolhas boas ou ruins, a Bíblia diz que no dia do juízo de Deus nós vamos ter que pagar. Se escolhemos andar no caminho da porta larga, se escolhemos viver as paixões deste mundo, a Bíblia diz que então nós vamos pagar o preço. Nós vamos pagar o preço no dia do juízo, pois ninguém vai escapar. Porque Deus ele há de trazer juízo a todos nós, tudo aquilo que nós fizemos, ou até mesmo as coisas que nós podíamos ter feito e deixamos de fazer. A Bíblia ela diz que então Jesus ele ensinava um caminho à cidade de Jerusalém. E ele dizia sobre esse caminho da porta estreita. Ele diz que poucos se salvariam, porque ninguém queria andar no caminho estreito. O caminho estreito é o caminho de renúncia, caminho no qual você tem que renunciar o desejo da sua carne, as suas paixões, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus ele ensinava então aquela cidade de Jerusalém a respeito de um caminho estreito, e ele falava que poucos se salvariam, porque poucos queriam andar nesse caminho, no caminho da porta estreita. E ele disse: porfiai por entrar por ela, porque a porta é estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ou seja, aqueles que andarem no caminho da porta estreita, eles encontrarão para si o refúgio, encontrarão a salvação, encontrarão em Deus então o descanso. Mas ele diz que aquele que andar na porta larga vai procurar saída.
vai procurar então uma solução, mas não vai encontrar. Não vai encontrar porque foi dado tempo suficiente para o homem se arrepender. Foi dado tempo suficiente para o homem então se converter, mas não buscaram ter conhecimento. Não buscaram ter conhecimento, não quiseram ter compromisso com Deus, não quiseram praticar as palavras de Deus, porque não basta somente ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, ela diz que também temos que praticar. Tiago capítulo 1, versículo 22, vai dizer: não sejais somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Porque o que salva o homem é a obediência à palavra, ouvir a palavra, mas também praticar a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos traz vida com abundância, nos traz vida eterna, nos traz o caminho da salvação, o caminho estreito. A palavra de Deus, ela sempre fala do caminho estreito, mas o mundo ele é de portas largas. Tudo quanto está nesse mundo, tudo quanto está nesse mundo é prazeroso, é agradável sim aos olhos, mas eu quero dizer que tudo isso passa. Tudo quanto há na face da terra é passageiro. Esse mundo um dia vai passar, esse mundo um dia vai acabar. E eu quero dizer nesse exato momento, é chegado o reino dos céus. Esse mundo já está acabando, pois já está em destruição. A palavra do Senhor, ela nos mostra claramente. Porque Jesus, ele disse que no livro de Mateus, no capítulo 24, ele diz sobre pestes, fome, destruição. E ele disse que isso seria apenas o começo. Era apenas um sinal para nos alertar sobre a vinda dele, para que então nós buscássemos a presença dele, então nos consertássemos e nos arrependêssemos de nossos maus caminhos. Então Mateus capítulo 24 vai falar os sinais da vinda de Cristo. E Jesus, ele disse que quando começasse a acontecer terremotos sobre a face da terra, quando começasse a acontecer fomes, pestes, e haveria o amor de muitos já se esfriado, e pai contra filho, e filhos também contra o pai. Ele disse que esses sinais seria apenas o começo de uma grande tribulação que haveria sobre a face da terra, pois a terra, ela entrará numa grande destruição, aonde veremos terremotos, veremos também meteoros caindo dos céus. E então será o fim, porque Jesus, ele disse que ele voltaria para buscar o povo dele. Por isso aquele que buscar a presença de Deus será salvo, mas aquele que não buscar então a palavra de Deus, não buscar ter compromisso com Deus, infelizmente será condenado, porque o juízo de Deus vai chegar. A terra vai ter que pagar pelos seus pecados, o homem que matou vai ter que pagar, aquele que roubou vai ter que pagar diante do juízo de Deus. E nesse momento eu estou falando aqui do caminho, o caminho estreito ao qual Jesus, ele falou que é o caminho da salvação. E a Bíblia, ela continua a dizer que naquele dia, aquele que então não quis ter compromisso com Deus, aquele que não se arrependeu dos seus pecados, então não quis se converter de vossos maus caminhos, Jesus, ele diz que naquele dia ele vai olhar para nós e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, vós que praticas a iniquidade. Ele diz que naquele dia, todo aquele que não quis ter compromisso com ele, que até teve a oportunidade, mas não quis, ele diz que naquele dia vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, vós que praticas a iniquidade. Portanto, eu quero dizer que ainda há uma esperança nesse momento, mas se deixar para depois ou outro dia, pode ser muito tarde, pode ser tarde demais, porque o dia de amanhã está na mão de Deus, não está nas nossas mãos. Não sabemos o que pode acontecer daqui para frente, pois Deus, ele deixou somente as profecias para nos alertar, e quem quer ter conhecimento da palavra de Deus vai atrás. Mas Deus, ele deixou também a promessa da vinda de Cristo, e Cristo, ele disse os sinais que haveria sobre a face da terra, para que ele pudesse vir buscar o teu povo. E eu quero dizer que muito em breve Jesus, ele virá. A Bíblia, ela diz que esses céus o qual nós conhecemos, ele vai se rasgar, então nas nuvens de glória virá
o Senhor dos Senhores, Jesus, o Filho de Deus, ele virá para buscar o teu povo. Ele vai vir para buscar todo aquele que buscou então a santificação, guardando a palavra, praticando. Guardar a palavra de Deus é ter obediência a Deus. Mas ouvir e não praticar a palavra de Deus é um grande juízo que temos diante de Deus, porque é Ele quem sonda os nossos corações. Diante de Deus não vai ter como no dia do juízo dar desculpa, não vai ter como se justificar e dizer para Ele o porquê não buscamos a presença dEle, ou porque não demos ouvidos à palavra dEle. Não vai ter como se justificar. Por isso é bom que o homem já venha se justificar diante de Deus, pois Jesus é quem nos justifica, é Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos salva. Por isso arrependei-vos de vossos maus caminhos, busque a Deus e a tua justiça, as demais coisas Ele vos acrescentará. Buscai a Deus em primeiro lugar, busque a Deus, pois Ele acrescentará as demais coisas. Pois muitas vezes estão preocupados demais com as coisas que há nesta terra, com o que vão comer, com o que vão beber. Estão preocupados com dinheiro, estão preocupados com tudo, mas a salvação que é o importante, ninguém está se preocupando. Nós estamos se preocupando em ter conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos buscando ter conhecimento da palavra de Deus e nem estamos buscando tão pouco praticar a boa justiça de Deus, a palavra de Deus deixada a nós. Então Jesus ele diz que naquele dia, olha, bermudas, conjunto, vestidos e muito mais. Bermudas leve, para você ficar muito mais elegante, mais bonita. É a grande inauguração neste sábado, a partir das 8 horas. Então Lembrando, Jesus ele disse que vai olhar para aqueles que estavam no pecado, que estavam praticando a iniquidade. E vai dizer: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, vós que praticais a iniquidade. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. A Bíblia diz que então, aqueles que foram lançados no inferno, aqueles que foram lançados naquele lago de fogo e enxofre, vai ver Abraão, vai ver os outros profetas ali, Isaque, Jacó, ali na glória com Deus, na Nova Jerusalém, a morada a qual Deus preparou. Vai estar no abismo e vai estar vendo ali então os profetas que foram salvos. E ali então haverá um grande choro e ranger de dentes, porque ali o fogo nunca apaga, a dor nunca passa, pois é eterno. É eterno, é um caminho ao qual quem entra dele nunca mais sai. Por isso a oportunidade está em vossas mãos, de buscar a Deus, de fazer um concerto com Deus. Deus ele quer que o homem ele venha se converter dos maus caminhos. Deus ele quer que o homem se arrependa dos maus caminhos, porque ele virá. A Bíblia diz que quando o céu se rasgar, Jesus ele virá. E quando esse céu se rasgar, vai ser tarde demais para que nós venhamos então a nos arrepender. Não vai ter mais tempo para se preparar, portanto, o tempo de se preparar é agora. O tempo que nós temos para nos preparar é agora. Por isso se arrependam, se preparem desde já. Guardem a palavra de Deus. Bem-aventurados são todos os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro. A Bíblia Sagrada, deixada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, escrita à mão dos profetas. Por isso é bom que o homem busque ter conhecimento desta palavra. É bom que o homem busque ter conhecimento da palavra de Deus. Como diz João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Quando o homem começa então a ler a palavra de Deus, os seus olhos vão sendo abertos. Quando o homem começa a ter conhecimento da palavra de Deus, ele passa então a conhecer a verdade. Então a Bíblia diz que ele é liberto. A verdade ela te liberta. A verdade ela liberta o homem do pecado,
e muito A mais. verdade, ela nos liberta da mentira a qual Satanás tem inventado a nós. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Acessórios a partir de R$15. E não perca essa mega inauguração da loja Plus Size na Avenida do Povo, próximo à Autopeça Neves. Alô, minha amiga cliente. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Jesus, ele diz que quem está andando no caminho reto, no caminho da santidade, pois que permaneça firme até o fim. Aqueles que estão sujos, pois que então se limpem. Se limpem então, ouvindo a palavra de Deus, guardando ela e praticando. Mas ele diz que aqueles que não querem compromisso com Deus, que querem ficar sujos, pois que permaneça sujo e se suje-se ainda mais, se é assim que o homem quer andar. E no versículo 12 continua dizendo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Bem-aventurado é aquele homem que busca santificação em Cristo, o homem que então se limpa dos seus pecados, que se arrepende, ou seja, o homem que se arrepende dos seus pecados é bem-aventurado diante de Deus, pois quando o homem se arrepende dos pecados, Jesus ele limpa dos seus pecados, e ele diz que ele te dá vestes novas. As vestes novas é quando então Jesus ele te limpa dos seus pecados. Por isso se arrependa de vossos maus caminhos, é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que aquele povo de Noé aconteceu que aquele povo de Noé não deu ouvidos, zombaram de Noé, assim como estão zombando, desprezaram as palavras de Noé, assim como vós estão desprezando. A Bíblia diz que aquele povo que desprezou as palavras de Noé, Noé disse que haveria o dilúvio, zombaram da cara dele. Noé disse que iria construir a arca para que fossem salvos, zombaram de Noé, chamaram Noé de mentiroso. A Bíblia diz que assim como aconteceu nos tempos de Noé, acontecerá também na geração vindoura, a geração da vinda do Senhor Jesus Cristo. E é essa geração, a geração escolhida. A palavra de Deus nos mostra claramente as profecias se cumprindo nos tempos de hoje, debaixo de nosso nariz, diante dos nossos olhos. E assim como aconteceu naqueles tempos de Noé, estavam ignorando, estavam zombando da cara dele, está acontecendo nos dias de hoje. Estão zombando, está sendo pregado a palavra de Deus, está sendo anunciado o reino dos céus, que é chegado até a vós. Estão zombando da palavra de Deus, estão dando risadas, achando que Jesus ele não virá. Glória a Deus. Achando que Jesus ele não vai vir. Jesus ele não é filho do diabo para mentir, pois o diabo ele é pai da mentira e ele mente desde o princípio, e a palavra de Deus está se cumprindo. Breve Jesus ele virá. Está escrito na palavra dele os sinais claramente para a gente ouvir. Desde o princípio de Gênesis e Apocalipse tem se cumprido os sinais, mas não querem dar ouvidos, não querem acreditar, querem procurar fazer a sua vontade, querem acreditar somente naquilo que convém, não quer acreditar na palavra de Deus, não quer. A Bíblia diz que naquele dia, Lucas capítulo 13, naquele dia Jesus ele vai olhar para você: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, vós que praticas a iniquidade, porque não quiseram ouvir, não quiseram, preferiram zombar, preferiram então buscar as coisas terrenas, estavam mais preocupados com as coisas que perecem, com o que ia comer, com o que ia vestir, estava preocupado mais com o dinheiro. E a Bíblia diz que Jesus ele vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Por isso é bom que o homem desde já venha se consertar diante de Deus,
Não vai ter misericórdia naquele dia para quem não se arrepender. Para quem não se arrepender não vai ter misericórdia não. Deus ele é misericordioso. Deus ele é um bom pai. Tudo que ele faz ele alerta, ele avisa. E agora ele está aqui alertando a voz acerca da destruição vindoura, a qual está escrito na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, Mateus capítulo 24. Fala os sinais de Cristo, da vinda de Cristo. É destruição. Não vai ter prosperidade, não vai ter riqueza. Jesus ele fala de destruição. E ele diz que quando começar a acontecer o princípio das dores, será apenas o início de uma grande tribulação, a qual a terra vai sofrer. Por isso é bom que o homem já busque a salvação, comece a se arrepender de vossos maus caminhos. Porque na grande tribulação, a igreja não vai estar mais sobre a terra. Na grande tribulação a igreja já vai ter sido retirada de sobre a face da terra. E é por isso que a palavra de Deus diz que naqueles tempos haverá fome, haverá sede, não desse pão da terra que perece, nem desta água a qual nós encontramos na nossa casa. Mas a fome a qual vai haver sobre a face da terra é de ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que não vai encontrar mais a palavra de Deus, porque os profetas que foram deixados na terra, Jesus ele vai vir para buscar. E não vai encontrar mais profeta, não vai encontrar mais pregador, não vai encontrar mais aquele homem, aquela mulher que falava da palavra de Deus, que falava do amor de Cristo, que falava para se arrepender, porque terá sido retirado de sobre a face da terra o povo de Deus. Por isso busquem a Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero dizer para nós que estamos aqui agora, ainda há uma esperança para nossa alma ainda, porque o reino dos céus está chegando. Mas agora, se nós se arrependermos, se agora nós buscarmos a praticar a palavra de Deus, Ele vai nos perdoar. A Bíblia diz que Ele nos dará novas vestes, vai fazer de nós novos homens, novas mulheres diante dele. Por isso então busquem andar na santidade de Cristo, busquem ser imitadores de Cristo, pois ele diz: sede santos como eu também sou. Sejais os meus imitadores. Sejais os meus imitadores. Muitas vezes nós vemos que sobre a face da terra, o homem então ele prefere imitar os seus ídolos, prefere imitar os seus artistas famosos, jogador de futebol, prefere então imitar cantores famosos, do que então imitar Jesus Cristo, pois ele disse que queria que nós fôssemos os seus imitadores, pois Jesus ele nos deixou exemplos de santidade, de perdão, de amor ao próximo, e ele quer que então nós venhamos a nos espelhar nele. Mas muitas vezes não, o homem acaba se espelhando é naquele homem que vê na televisão, é naquela mulher que então canta e fica ali sensualizando diante dos homens, levando à perdição. Se espelham nesses ídolos que não tem parte com Deus, porque aquele que não serve a Deus, aquele que não obedece a Deus, a Bíblia diz que não é filho de Deus, porque os filhos de Deus são nascidos da água do Espírito. São nascidos da água do Espírito. A Bíblia diz que todos nós nascemos criaturas de Deus, não nascemos filhos. Filhos nós nos tornamos quando então nós nascemos de novo. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, para que então nós possamos herdar a salvação e possamos entrar pela porta da cidade santa, a qual Jesus nos preparou. É necessário que então nós venhamos a lavar as nossas vestes. Lavar as nossas vestes é se arrependendo dos pecados, é começando então a praticar a boa palavra de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer a obediência do homem. Ele quer que nós venhamos a ser obedientes à palavra dele. Ele quer que nós venhamos ser obedientes à palavra dele, como diz em Tiago, capítulo 1, no versículo 22. E não sejais somente ouvintes, mas também
praticantes da palavra de Deus. Jesus ele quer que nós não venhamos somente ouvir essas palavras, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. As palavras de Deus nos geram vida eterna. Por isso ele quer que nós venhamos ouvir e também venhamos a colocar em prática. Colocar em prática tudo quanto nós temos conhecimento. É bom que o homem busque ter conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela diz, e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Quando o homem então vai conhecendo a palavra de Deus, ele vai sendo liberto de toda mentira, ele vai sendo liberto dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Por isso então é bom que o homem saia da prática pecaminosa, porque o salário do pecado é a morte. E a condenação é o inferno. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida com abundância. Não se esqueçam que foi deixado para nós. Deus deixou para nós. Glória a Deus. Não se esqueça que Deus deixou para nosso exemplo a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, a destruição da geração de Noé. Ele deixou para nosso exemplo. Por isso então, é bom que o homem comece a crer no que está escrito na palavra de Deus. Deus, por muito menos do que está acontecendo hoje, ele destruiu uma geração inteira. Somente oito pessoas se salvaram. Deus destruiu uma cidade por causa do homossexualismo, por conta da orgia que estava tendo, pois a cidade de Sodoma e Gomorra, eles tentaram ter relações até mesmo com os anjos do Senhor. Nos tempos de hoje está muito pior, e por muito menos do que acontece hoje, Deus destruiu a geração de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o povo de Noé, eles ouviram Noé falando sobre o dilúvio que teria sobre a face da terra. Eles zombavam, eles riam da cara de Noé, eles chamavam Noé de louco. E a Bíblia diz que então, quando veio o grande dilúvio, aí aquele povo então começou a cair a ficha. Aí eles foram acreditar em tudo aquilo que Noé estava falando. Mas a Bíblia diz que era tarde demais. Era tarde porque a porta da arca tinha sido lacrada por fora. Deus, ele mesmo quis lacrar a porta da arca, para que homem algum pudesse abrir aquela porta. Então Noé, ele avisou o povo. O povo teve tempo suficiente para buscar a Deus. Teve tempo suficiente para se converter, para acreditar, pois a porta da arca de Noé estava aberta e ninguém quis entrar, pois preferiram zombar de Noé, falando que Noé estava mentindo. Então Noé obedeceu a palavra de Deus. Deus disse para Noé: Noé, entra dentro desta arca, você e sua família, coloca dentro dessa arca 2 casais de animais de cada espécie. Então Noé obedeceu a Deus. Ele ficou dentro da arca por 7 dias, aguardando o grande dilúvio. Então Deus, ele fechou a porta por fora, lacrou a porta da arca, para que homem algum pudesse abrir. E a Bíblia agora diz que veio o dilúvio sobre a face da terra, e o povo não acreditou. Então naquele momento o povo estava sendo levado pelas águas do dilúvio, e aquele povo então foi bater na porta da arca, pedindo Noé para abrir a porta. Noé até queria abrir a porta, pois Noé tinha um coração muito bom. Mas Deus, conhecendo o coração de Noé, por isso ele lacrou a porta por fora. Porque se Noé abrisse a porta da arca, ia morrer aquela geração inteira. 8 almas que estavam dentro da arca, e todos aqueles animais. Então não haveria mais vida sobre a face da terra. Pois Deus, ele só queria destruir aquela geração. Ele só queria salvar aquele povo que obedeceu a ele, para então trazer uma nova esperança para os moradores da terra. Deus, ele queria fazer tudo de novo, tudo do zero. Por isso então Deus destruiu aquela geração, pois Deus, ele estava muito irado com o pecado do homem sobre a face da terra. Porque naqueles tempos a idolatria a imagens, a outros deuses,
estava muito grande, o homossexualismo estava grande, o adultério, as imoralidades sobre a face da terra tinham crescido de tal forma. Então Deus, ele se arrependeu de ter criado o homem sobre a face da terra, e ele disse para Noé que haveria que destruir a terra com um grande dilúvio. Então Noé obedeceu a palavra de Deus. Aquela geração inteira que zombou de Noé, que olhou para ele e ficou zombando da cara dele, aquela geração inteira foi levada pelo dilúvio. Eu não sei se eram milhões de pessoas, se eram milhares, porque a Bíblia não relata isso. Mas eu sei que de uma geração inteira, aquele povo todo morreu, foi levado pela água do dilúvio, porque não obedeceram a Deus. Mas os que obedeceram foram somente 8 almas. Por isso, uma geração inteira, somente 8 sobreviveram ao grande dilúvio, que foi Noé, os seus filhos, a sua esposa e também as suas noras. Então, foi deixado para nosso exemplo. Foi deixado para nosso exemplo e nosso conhecimento. Que Deus, ele é justo. Que Deus, ele é amor. Mas também Deus, ele é fogo consumidor. Ele alerta. Ele nos dá sinais. Ele nos dá tempo suficiente para então nós decidirmos o que nós queremos da vida. Então, quando nós escolhemos o caminho da porta larga, nós devemos saber que o caminho, ele nos leva à perdição. E a condenação é um lago de fogo e enxofre. Deus, ele dá tempo suficiente para que o homem então possa se arrepender e começar a buscar a justiça de Deus. Ele dá tempo suficiente. Por isso então, ó moradores da terra, nesse momento é anunciado até a vós o reino dos céus. Porque Jesus, ele virá em nuvens de glória. Muito em breve ele vai vir. A Bíblia diz que esses céus, o qual nós conhecemos, ele vai se rasgar. A Bíblia diz que quando esse céu se rasgar, Jesus, ele virá em nuvem de glória. Ele vai vir para buscar o teu povo. O povo dele é o que praticou a palavra dele, é o que guardou as palavras dele praticando. Então naquele dia vai ser tarde demais. Não vai ter justificativa para quem não se preparou, para quem então não quis ter compromisso com Deus. Naquele dia não vai ter justificativa, porque Deus, ele conhece os nossos corações. Ele sonda o coração do homem. Então, a Bíblia diz aqui, no livro de Lucas, capítulo 13, que ele vai olhar para todo aquele que não quis compromisso com ele e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, vós que praticas a iniquidade. Busque a justiça de Deus. Busque a Deus.